Vamos lá, galera. Tem uma bomba enorme prestes a explodir que pode enterrar o Brasil de vez. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, como você pode se preparar para todo esse cenário e vou mostrar para vocês um tipo de investimentos que vai fazer você ganhar independência do que vai acontecer com a economia do Brasil. Quarta-feira, dia 27, a gente teve novamente a votação do cupom, que tem cada 45 dias, sabe, a Comitê de Política Monetária, para decidir sobre a taxa dos juros no mercado, sobre a taxa Selic. E antes do reunião, todo mundo está esperando que vai baixar, e o Lula, obviamente, está esperando ansiosamente mais que todo mundo, e já declarou que a inflação, fica tranquilo, Banco Central, a inflação está controlada, e só falta vocês reduzir a taxa dos juros. E a decisão independente da fala de Lula, do Banco Central, era manter a taxa de juros no patamar de 10,5%, e é a segunda vez que o Banco Central mantendo essa mesma taxa e não está cortando mais os juros. Agora, por que o Banco Central mantém essa taxa de juros em patamar tão elevado, enquanto o mercado inteiro está esperando e querendo, eu vou explicar exatamente por quê, para a redução da taxa? Eu vou explicar. Isso porque o governo simplesmente não consegue atingir as expectativas do mercado do Banco Central. Mas bem, o que tem a ver? Eu vou explicar. O rombo fiscal nos últimos 12 meses foi de 272 bilhões. Para quem não entende rombo fiscal, na linguagem mais simples, cheque especial. O governo usou 272 de cheque especial. Ele gasta muito mais do que ele arrecada. E automaticamente isso faz o quê? Isso pressiona a inflação. Quanto mais o governo gasta, mais a inflação sobe. Sempre assim. Então, em julho agora chegou que a inflação está 0,30, bem acima das expectativas. Acumulado nos últimos 12 meses, já estamos em 4,45%. Está quase encostado no teto da meta, que é 4,5%. Então, estamos no limite. Mesmo que a decisão de manter a taxa ela está correta, todos nós no Brasil temos um problema. Por quê, bem? Porque o que acontece quando a taxa de juros está em patamar de 10,5%, que é considerado elevado? Isso quer dizer crédito caro. O que isso quer dizer, bem? Tudo que vocês fazem, se você pegar empréstimo no banco, se você financiar seu carro, se você financiar sua casa, todos os bancos eles são baseados na taxa Selic. Então, taxa Selic alta, os empréstimos do banco, os financiamentos do banco, tudo fica mais caro. Se tudo fica mais caro, as pessoas têm menos poder de comprar coisas. Se eles podem emprestar menos, eles têm poder de comprar menos. Se eles compram menos, empresas produzem menos, a economia anda menos, tudo ruim. Pensa nos investimentos. Empresas, para eles normalmente expandir, eles precisam investir dinheiro. Então, normalmente, eles pegam empréstimos do banco e investem. Se os empréstimos são muito caros para as empresas também, eles não expandem, eles não investem. Se eles não expandem e não investem, eles não contratam pessoas. Eles não contratam pessoas, tem mais pessoas que não estão ganhando dinheiro, não estão aumentando a renda deles. Outra parte muito ruim, endividamentos. Pensa com isso. Empresas. Muitas empresas trabalham alavancado, trabalham com dinheiro do banco, tudo isso. E tem empresas que estão extremamente endividadas, que teoricamente faz parte da política deles, faz parte do jeito que eles trabalham. Só que pensa comigo, se ele tem uma dívida que ele paga juros, sei lá, de 4% ao ano, 5%, uma coisa. Se ele tem uma dívida que ele paga 10%, 12%, 15% ao ano, é outra história. Então a dívida dele é dobro, triplo. Então, muitas vezes, a empresa não é lucrativa, quer dizer, ela não sobra dinheiro porque todo o dinheiro que ela ganha é para pagar as dívidas deles. E automaticamente, obviamente, tudo que eu falei para vocês, menos consumo, ok? Simplesmente as pessoas não compram mais geladeira, não compram mais nada, porque é tudo mais caro para eles, certo? E automaticamente, concluindo tudo isso, a economia desacelera, ela não cresce. Taxa Selic muito alta, ela foi feita simplesmente para controlar a inflação, mas esse é remédio para controlar a inflação, mas o efeito colateral desses remédios é atrapalhar a economia e atrapalhar muito. Então pensa em todos os varejistas, se você pensa Casa Bahia, Magazine Luiza, qualquer coisa que vende, qualquer um que está dependendo do consumo da população, simplesmente ele está ferrado. Se você pegar empresas pequenas, todos os varejistas, eles sofrem de crise muito forte. Por quê? Porque as pessoas não têm crédito, não têm dinheiro, eles não compram produtos, e isso afeta todo mundo. Em um país como o Brasil, que a maior parte do consumo é baseado em parcelamento, financiamento, carnezinho, tudo isso, obviamente, quando tudo mais caro, quando o financiamento é mais caro, quando a taxa de juros altos, todo mundo consome menos, entende que toda a cadeia
é comprometido. Então, então por que o Banco Central simplesmente não corta a taxa de juros e livra a gente de todo esse mal? Ele cortou os juros, agora está 10,5, amanhã vai ter 9,5, depois 8 e pronto, está todo mundo feliz. Não, não funciona assim. A taxa de juros não pode ser cortada de qualquer jeito. Se a gente corta agora a taxa de juros na canetada, como fala, o Lula manda o Banco Central, e aliás, esse é o plano do Lula, porque no final do ano agora nós vamos trocar, o Campo Neto vai sair, vai entrar outra pessoa, e essa pessoa provavelmente não, vai ser uma pessoa que vai estar mais alinhado com o governo, quer dizer que vai ter mais apetite para cortar a taxa de juros, e também está tudo certo, a partir do ano que vem vai estar tudo resolvido. Não vai ser nada resolvido, presta bem atenção. Se a gente vai cortar na maritada, na canetada, a taxa de juros, nós podemos enfrentar uma inflação gigantesca no futuro. Veja o exemplo da Turquia. O Banco Central na Turquia não tem independência igual ao banco aqui. Então, lá o presidente falou para o Banco Central, você vai cortar a taxa de juros? Não, coitadinhos lá, cortaram mesmo. E sabe o que aconteceu? Pois é, eles tinham inflação assim, taxa de juros aqui. Pronto, o país vai para o buraco. Simplesmente isso, para vocês entenderem. O país lá enfrentou uma crise econômica severa, com a inflação disparando, a moeda local, que é a lira turca, perdeu drasticamente seu valor. A inflação chegou a 80% ao ano. Então, falando no Brasil de 4% ao ano, que estamos tentando controlar, imagina 80%. A moeda desvalorizou lá, a lira turca, em mais de 44% em relação ao dólar. E esse sinal mostra que mexer na taxa de juros de forma imprudente pode ter consequências devastadoras para a economia que vai ser muitos e muitos anos tentando resolver, certo? Nesse caso, no Brasil, você vai tentar cortar a taxa de juros. Se no governo melhorar as contas públicas, se no governo cortar gastos, simplesmente isso vai fazer o quê? Brasil só acelerar a ladeira abaixo que o Brasil está indo. Então vamos entender que cortar as taxas de juros sem melhorar as contas públicas, sem um governo cortar gasto, tudo isso só vai acelerar Brasil ladeira abaixo, que seja claro para todo mundo. Então o Brasil agora tem dois caminhos, presta atenção. O caminho bom, o caminho da luz e o caminho da escuridão. O caminho da luz, simplesmente o governo toma juízo e começa a fazer o que tem que ser feito. Primeira coisa, começar a cortar gastos. Simplesmente isso. Cortar e muito. Cortar na carne, mas tem que cortar gastos. Se ele corta gastos, ele não precisa tanto dinheiro, então ele não vai emprestar tanto dinheiro. Quer dizer que automaticamente a inflação vai ser controlada. Inflação controlada, o Banco Central vai poder diminuir juros. Se ele vai diminuir juros, as pessoas começam a consumir mais, empresas começam a investir mais, contratar mais, a economia começa a crescer. A economia cresce, o governo vai receber mais impostos, porque naturalmente as empresas vendem mais e assim vai um ciclo virtuoso. Segunda opção, que é muito provável que a gente está indo para ele, o governo não vai cortar gastos, simplesmente vai acontecer o quê? Déficit fiscal vai aumentar, o rombo nas contas públicas vai crescer, consequentemente a inflação vai continuar a subir, vai ser pressão em cima dos preços, endividamento público vai subir, a dívida do país, se ela aumenta, quer dizer, a gente nem está pagando nossa dívida, só está pagando os juros, quer dizer que vai ter mais juros. Estamos falando de 700 bilhões que o governo paga todo ano só de juros. Quer dizer que vai ter mais dinheiro dos juros, mais dinheiro que vai ter que sair de outros lugares e ir para pagar os juros da dívida pública no Brasil. Obviamente, vai ter que aumentar imposto, e esse imposto vai pesar em cima das pessoas, em cima das empresas, e obviamente o imposto nunca faz nada positivo para ninguém, e aí perda de confiança, o dólar disparando, e vocês já sabem o que vai acontecer. Então agora a pergunta, bem, nesse caos, o que eu faço com o meu dinheiro, bem? Eu compro tudo em dólares, enfio embaixo do colchão, mando tudo para fora, o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês agora um estudo que foi feito pela Bloomberg. Ele vai mostrar para vocês exatamente qual é a melhor forma de investir nesses cenários, ou na verdade, em qualquer cenário. Vamos presumir uma coisa. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Bem, então tudo vai ser ruim? Eu não sei. Sabe por quê? Porque o Brasil acostumado a andar, o Brasil acostuma a andar no beira do abismo. Eles andam no beira do abismo, beira. Quando parece que vai cair no abismo, acontece. Se vocês lembram da época da Dilma, andamos à beira do abismo, que lembra 2015, 2016, Petrobras quase quebrando, Brasil, contas públicas, tudo, conta de luz disparada, tudo isso. Vocês lembram dessa época? E aí entrou Temer, e as coisas começaram de repente a melhorar tudo. Então o Brasil sempre vai andar à beira do abismo. Tá? Esse negócio de até onde vai o abismo, a gente nunca sabe. Então se você vai apostar contra, você pode
se dar mal. Se você vai apostar a favor, você também pode se dar mal. Se você apostar que o dólar vai disparar, de repente ele cai. Você dispara que o dólar cai, de repente ele dispara. A gente nunca sabe. Então, bem, como investe nesse cenário? Esse estudo que eu falei para vocês da Bloomberg, que eu vou mostrar para vocês agora, ele fala para nós o quê? Uma coisa bem simples. Nós temos 3 tipos de ativos que são correlacionados. O que quer dizer a palavra correlacionados? Que ativos que se comportam em situações diferentes, se comportam diferente. Por exemplo, se a gente está falando de ativos de renda fixa, quando a renda fixa se performa bem? Agora, no caos. Quando as contas públicas são péssimos, quer dizer que toda a renda fixa paga alto. Beleza, eu queria estar nesse momento. Mas se as coisas melhoram bem, se as coisas melhoram e a taxa Selic vai cair, o que vai performar melhor são ativos de renda variável. Por exemplo, a bolsa. A bolsa vai performar bem. Por quê? Porque as pessoas vão tirar dinheiro da renda fixa e vai botar na renda variável. Então, é totalmente diferente. Bem, mas se vai estar tudo caos, o dólar vai disparar. Então, você tem que ter ativos que é relacionado ao Brasil, que ele se performe melhor quando o dólar dispara. Então, você tem que ter um ativo fora. Então, se você vai pegar esses 3 ativos, 3 grupos de ativos, e você vai ter os 3 na sua carteira como o mesmo peso, esse tipo de carteira vai te proteger em momentos de altas e baixas na economia local. E vou mostrar para vocês um estudo que eles fizeram e em 20 anos você vai ver exatamente como funciona isso na prática. Então, acompanha comigo. Vamos lá. Esse estudo que eles fizeram, você está vendo aqui que eles pegaram 3 ativos. O Ibovespa, obviamente que vocês conhecem, MAB5+, e um índice que acompanha, um ETF que acompanha o IPCA+, o famoso IPCA+, que vocês conhecem mais de longo prazo, e o terceiro, S&P, ok? Quer dizer, investimento no Brasil, no S&P dos Estados Unidos, esse ativo, ele é dolarizado. Então, nesse caso, você tem Bovespa do Brasil, ativo em dolarizados e a renda fixa. Perfeito. Então, bem, em vez de diversificar, eu quero aumentar mais o potencial da minha carteira, agora, por exemplo, seria muito bom para colocar na renda fixa, não é assim? Depois, quando a renda fixa, quando eles vão cortar a taxa Selic, eu vou começar a colocar na Bovespa, não é melhor do que diversificar? Pois é, não. Porque quando vai ter perspectiva de melhoria, a bolsa já dispara. Então, quer dizer que se você vai esperar para transferir, você provavelmente vai comprar a bolsa no topo e depois, quando você vai tentar vender, quando ela cai, você vai vender no fundo e assim vai, como a maior parte das pessoas faz. E aí, vocês podem ver um estudo que eles fizeram nos últimos 20 anos e veja como ficou incrível. Se você pega de 2013 e 2007, você vê que o CDI, a renda fixa, performou 83% nesses anos, enquanto a bolsa 291 e portfólio, se você escolheu ter os 3, apenas 116. Então, você fala, pô, perdi a bolsa, eu deveria colocar mais risco e colocar mais dinheiro na bolsa. Mas se você pegar os próximos anos, 2007 e 2008, você vê que o CDI, a renda fixa, performou apenas 12%, porém, Ibovespa caiu 54% e o portfólio diversificado caiu 33%. Então, a pessoa normalmente fala, pô, que burrice, se eu ficasse na renda fixa, estava tudo bem na minha vida. E assim vai. Você vê 2008, 2009, o CDI, renda fixa, 11% apenas, Ibovespa, 115, 46. Então, a pessoa aqui faz o quê? Não, meu Deus do céu, a Bovespa performou muito melhor. Por que eu não estava na bolsa? Sabe o que ele faz? Ele compra tudo na bolsa. E nos próximos anos, a bolsa cai 40% e assim vai. Então, sempre você vê que tem ativos que vai mais, vai menos, assim vai. O que vocês precisam entender nesse ponto? Que quando você compra os 3 ativos, e aqui eles fizeram estudos em 20 anos, eles mostram aqui, se você investisse 100 mil reais, você teria retorno de 742 mil. Quer dizer, 643 se você colocasse só na renda fixa. Por outro lado, se você colocasse na Bovespa, você tinha 573. Porém, carteira diversificada que tivesse os 3, você performaria 1000%, você teria mais de R$1 milhão. Entendam isso? O que isso quer dizer, no final da conta? Quer dizer que carteira diversificada, que vai performar, cada vez um dos ativos vai performar melhor em uma época, vai garantir para vocês o melhor retorno no longo prazo. Para a gente concluir todo esse ponto, eu não sei bem, então, o que eu faço agora? Simples. Aprende a montar uma carteira diversificada, onde você tem seus 3 ativos lá. Se tiver seus 3 ativos, os 3 grupos de ativos, eu garanto para você que no longo prazo, mesmo que vai ter um momento que você vai falar, eu deveria estar mais nesse ativo no outro, no longo prazo, sua carteira vai performar melhor e você não vai ficar perdendo sono, tentando adivinhar para onde o Brasil está indo, se a gente está na beira do abismo ou se a gente já está voltando do abismo e assim vai. Isso não cabe a nós saber porque é muito complicado
prever o futuro. Se vocês querem aprender como construir essa carteira diversificada que vai proteger você de qualquer cenário econômico no Brasil, eu vou fazer para você um convite especial. No dia 9, 10 e 11 de setembro, eu vou dar um mini curso gratuito de finanças. Durante 3 dias, eu vou ensinar vocês todos os pilares para construir a sua liberdade financeira. Eu vou ensinar vocês desde como corrigir sua mentalidade, seu ambiente, padrão de vida que você vive hoje em dia, como sair da dívida se você tem, como ganhar mais dinheiro e no final vou ensinar vocês como investir e construir essa carteira que eu falei nesse vídeo. Mas para participar desse 3 dias, você precisa se inscrever. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição um link. Esse link, como eu falei para vocês, é gratuito, mas tem vagas limitadas. Espero que você entendeu esse vídeo. Espero que você ficou com uma visão do que você pode realmente fazer na sua carteira. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve e liga o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.